E hoje eu quero falar sobre perdão, sobre a escolha de perdoar, sobre um caminho, uma trajetória chamada perdão, sobre uma chamada que nós temos, que é uma chamada divina em perdoar. Eu quero muito que você comigo abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, aos Efésios capítulo 4, no versículo de número 32, abra por favor, aos Efésios capítulo de número 4, no versículo de número 32. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Eu quero parafrasear aqui o texto, quero que você abra também em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo de número 34. Veja o que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A escolha do perdão é a escolha da libertação. Feche os olhos um instante só. Espírito Santo, fale conosco através da sua santa e poderosa palavra. Todos são muito bem-vindos à Quaresma Cristã 2022. Todos são muito bem-vindos a um tempo de crescimento, de mudança, de reflexão. Nós queremos andar em consonância com a sua palavra e queremos ser aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Espírito Santo, com muita liberdade, se mova em nosso meio, trabalhe neste lugar, edifique, console, exorte, ministra, Senhor, nos corações, porque a tua palavra era e a tua palavra é verdadeira, e nós queremos ouvir a tua palavra, apenas a sua palavra, em o nome de Jesus, amém. O pastor Martin Luther King, ele tem uma frase muito forte. Ele diz assim, que o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Então, se você deseja uma página em branco, se você deseja uma nova partida, se você deseja um recomeço na sua vida, você precisa perdoar. Não é possível viver plenamente carregando os fardos da falta de perdão. O que é perdoar, bispo? Perdoar é você zerar a conta e não cobrar mais a dívida. Agora, perdão na Bíblia é fruto de uma escolha. Perdão na Bíblia é fruto de uma decisão. Eu decido perdoar. Eu escolho perdoar.
perdoar quem me ofendeu, perdoar quem me machucou, perdoar aquele que um dia me defraudou, ou me perdoar daquilo que no passado eu fiz, aquilo que no passado eu cometi, me perdoar e me livrar de fantasmas que me perseguem, me perdoar e me livrar de vermes que tentam me consumir. O perdão é uma decisão. O que é o perdão, bispo? O perdão é a casa onde Deus mora. Deus habita no perdão. Deus se manifesta no perdão. Perdoar não é sofrer de amnésia, não é um esquecimento, não é apagar da sua memória. Perdoar é você lembrar sem sentir dor. É por isso que cristãos, eles podem ter sim cicatrizes. O que um cristão não pode ter jamais são feridas abertas, expostas. Então, se por acaso existem feridas em você, existe hoje o bálsamo de Gileade para sarar você completamente aqui. Ele quer te curar, e você não vai se dar ao luxo de ficar impressionado com artimanhas malignas contra a sua vida. Perdoar é como uma cicatriz. Você lembra do que aconteceu, mas não dói. Você se recorda do que aconteceu, mas não te machuca, não te fere mais, porque você decidiu perdoar. Essa semana, na live de oração, alguém aqui está participando da live de oração à meia-noite? Alguém está participando? Todos os dias, meia-noite, eu estou orando no YouTube. Todos os dias, tem sido muito especial, muito especial. E nessa semana, eu comentei sobre perdão. Alguém lembra disso? Eu compartilhei sobre perdão em uma das lives. Em algum momento eu compartilhei. E teve um pai, vocês vão lembrar, um pai que comentou o quê? Ele falou assim: bispo, é tão séria essa coisa de perdoar, que o meu filho chegou em mim. Lembram disso? Meu filho chegou em mim e falou assim: pai, eu tenho que liberar perdão para você, porque um dia você me bateu na frente dos meus amiguinhos, meu coração se feriu, se machucou, eu guardei mágoa. Pai, eu preciso liberar perdão. O pai perdoou. Na mesma semana ele morreu. Na mesma semana o menino morreu. Olha como o perdão é. Olha como o perdão trabalha. E veja como isso é sério. Um dia uma irmã chegou no gabinete, e essa irmã não conseguia se relacionar com ninguém. 40 e poucos anos, e nunca tinha namorado, nunca tinha se envolvido, se relacionado com ninguém. E a gente entendia que havia um bloqueio nela. Havia algo que prendia essa irmã, o emocional dessa irmã. E a gente foi buscar a origem, a fonte, o que desencadeou tudo isso. E essa irmã compartilhou então qual foi o motivo de tudo. Quando ela era pequena ainda, menina, criança, ela falou assim: papai, quando você chegar em casa, papai, traz pra gente jujuba. Traga para mim jujuba. Você vai trazer, papai? Promete, papai. Aí papai falou assim: eu prometo, minha filha, quando eu chegar, eu trago tua jujuba. Resumindo, pai foi para o trabalho, teve um dia difícil, complicado, conturbado demais, de muito estresse. Chegou em casa à tarde, entrou em casa, a menina correu, a filha correu e falou: papai, e aí? Cadê minha jujuba? Aí o pai falou assim: que jujuba o quê? Tu acha que eu tive tempo de procurar jujuba? Tu acha como que está meu dia? Você está achando o quê? Que minha vida é fácil para parar para procurar jujuba para você? Depois desse dia, ela disse: eu nunca mais confio em outro homem novamente. É tão sério essas coisas. E quantos aqui que estão feridos
Parece que tem uma bola de ferro que te prende, que te paralisa no chão. Talvez existem amarras nas suas mãos. Talvez alguém se encontre aqui em uma espécie de cativeiro, dizendo: um dia meu pai falou que eu era gorda. Um dia minha mãe disse que eu não tinha futuro. Um dia eu fui ofendido. Um dia me defraudaram. Um dia um ex-marido falou que eu jamais conseguiria alguém. Um dia dilaceraram o meu coração. Eu me isolei. Quantos aqui que construíram muros, muralhas, para se protegerem das pessoas, porque um dia foram machucados, porque um dia foram feridos, porque um dia se decepcionaram? É muito fácil falar de perdão, até ter alguém para perdoar. É muito fácil professar algo, até ter que demonstrar isso com a vida. Quando você me escuta falando sobre isso, o que você sente? Alívio ou peso? Quando você escuta isso, o que você sente? Na vida, você vai precisar perdoar, porque você vai precisar de perdão. Veja como isso é importante. Aquele que não consegue perdoar destrói a ponte por onde vai precisar passar. A ponte para o seu futuro, a ponte para o seu destino, chama-se perdão. Tem um nome: perdão. Perdoar um pai, uma mãe, um irmão, um filho, um colega de trabalho, um amigo de infância, um ex-namorado, um líder, um pastor, uma denominação. Perdoar alguém. Eu posso falar isso aqui de forma atrevida. Todos que estão aqui precisam liberar perdão para alguém, ou precisam pedir perdão para alguém. Todos que estão aqui passaram em algum momento da sua vida uma ocasião que você se afastou de alguém, se feriu, se machucou por essa pessoa e disse: não dá. Bispo, quando eu tenho que perdoar alguém? Exemplo, alguém que fala assim: se eu encontrar fulano de tal, ele pode vir na minha direção na calçada, eu atravesso a rua na hora. Pode ser um familiar seu. Se tu souber que vai na confraternização, no evento da família, tu fala assim: ixi, nem quero beirar, nem quero chegar perto. Vou usar uma expressão aí fora: o santo não bate, não dá mais. Perdão. Perdão. Como cristãos, nós temos como chamado divino. E temos porque existe um grande motivo para isso. Nós fomos perdoados por Jesus. C.S. Lewis, ele diz algo muito precioso. Ele diz assim: ser cristão é perdoar o indesculpável, porque Deus perdoou o indesculpável em você. Você entende aquilo que Ele fez por você? Aquilo que Cristo fez por mim e por você? Eu falo disso aqui porque talvez exista alguma pendência em alguma área da sua vida, e que você hoje tem que decidir de uma vez por todas se livrar. Não tem como você ser empoderado, não tem como você ser liberado para o seu destino profético, não tem como, se você viver com correntes ainda nas suas pernas. Não é possível
viver plenamente feliz com os fardos da falta de perdão. Perdoar a si mesmo é fundamental, eu compartilhei aqui. Porque quantos em nosso meio que não conseguem se perdoar? Agora veja o que diz a Bíblia Sagrada. Jeremias capítulo 6, versículo 14. Jeremias capítulo 6, versículo 14. Olha o que diz: quem não aceita a doença, também não aceita o tratamento. Preste atenção nisso aqui. Você não pode curar uma ferida dizendo que ela não existe. Não tem como a gente tampar os olhos e falar que não existe. Ninguém que está aqui, se tem uma conta para pagar, pode fazer isso. Vou fingir que não existe. Não existe, não existe. Ninguém. Nenhum problema se resolve se auto-sabotando assim, mentindo para si mesmo. Reconheça hoje primeiro que existe uma pendência na sua vida que tem que ser resolvida e que você hoje, de forma definitiva, precisa liberar perdão. Alguém que falou mal de você, alguém que difamou você, alguém que perseguiu você, pode ser um ex-namorado, pode ser um ex-sócio, pode ser quem for. Você precisa de uma vez por todas liberar perdão hoje. Você tem que escolher isso. Então reconhecer é o primeiro passo nessa jornada. Então como a gente vai aprender a perdoar? Simples, no padrão do céu. Nós não somos terráqueos, nós somos seusáqueos. Nós pertencemos ao céu. E o que diz a Bíblia para a gente? Então entenda o padrão como Deus perdoa, porque isso aqui será fundamental nessa jornada, nesse caminho para perdoar, nessa trajetória chamada perdão. A razão principal que a gente perdoa é porque nós temos consciência, nós entendemos a forma como Deus perdoa. Então entenda, como Deus perdoa, bispo? Deus perdoa imediatamente. Vou repetir: Deus perdoa imediatamente. Deus está mais disposto em perdoar você do que você em pedir perdão para Deus. Você entende isso? Veja como isso é poderoso, porque isso aqui é totalmente diferente do padrão humano. Veja o que diz a Bíblia Sagrada. Neemias capítulo 9, versículo de número 17. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Se alguém que está aqui necessita de perdão, receba agora, imediatamente, o perdão que você precisa. Nós perdoamos porque primeiro fomos perdoados pelo Senhor. Veja o padrão do céu. Deus perdoa completamente. T-U-D-O. Tudo. Deus perdoa tudo. Preste atenção. Uma vez que você paga uma conta, você esquece dessa conta, sim ou não? Deixa eu falar uma coisa aqui. Ninguém em sã consciência aqui guarda, além do prazo, comprovantes de contas pagas. Ninguém. Supermercado, um restaurante, posto de combustível, ninguém fica com caixa guardando isso não, irmão. Se guarda por um tempo por segurança, mas depois acabou. Você esquece daquilo. Sabe o que diz a palavra de Deus?
que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. A palavra de Deus é essa: que Ele não se lembrará mais daquilo que você fez. Ele não se lembrará mais daquilo que você cometeu. Querido, em o nome de Jesus, preste atenção. Retrovisor, a gente olha apenas para evitar alguns problemas. Ninguém fica dirigindo com os olhos fixos no retrovisor, não. Olhe para trás, apenas para evitar problemas. Olha para frente, porque uma coisa nova Ele quer fazer na sua vida. Ele quer trazer sobre você. O passado é passado e fica para trás. Não queira ressuscitar o passado. Não queira trazer à memória as coisas, porque vai ser um mal para você. Não te fará bem. Pelo contrário. Veja isso, por favor. Na cruz, Cristo disse: tetelestai, quer dizer, o preço foi pago. Não vou falar para alguém ouvir aqui: o preço já foi pago por você. Foi pago, completamente pago. Jeremias capítulo 31, versículo de número 34: porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Não interessa como que você entrou aqui hoje. Não tem pecado que você cometeu lá fora que é superior à graça de Deus que está disponível para você nessa noite. Existe graça, existe misericórdia, existe a manifestação do amor de Deus sobre você. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer te dar uma nova chance, Ele quer fazer nova todas as coisas. Como que é o padrão de Deus, bispo? Deus perdoa repetidamente. Sejam sinceros comigo. Quantos aqui de vocês que já cometeram o mesmo pecado mais de uma vez? Levanta a mão. Eu não sou o único, né? Levante a mão, deixa eu ver. Ok. Então você também já fez isso. Já cometeu o mesmo pecado mais de uma vez? E Deus perdoou você? Porque este é o padrão do céu. Porque este é o padrão de Deus. Ele perdoa repetidamente. Você entende o que a palavra nos ensina? 70 vezes 7. Você entende como é o padrão do céu? E como também tem que ser o meu padrão? Perdoar quem me ofendeu, perdoar quem deseja mal contra mim, perdoar quem me feriu, perdoar porque eu sou perdoado repetidamente por Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor, 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Bispo, quer dizer isso? 1 João capítulo 1, versículo de número 7: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Bispo, o que o Senhor está hoje falando para mim? 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2: meus filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai,
Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação por nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo inteiro. Veja o padrão de Deus. Você não tem que ser perfeito antes de pedir perdão. O perdão não cuida das coisas futuras, ele apenas limpa o passado. Chris Vallotton, ele diz que o perdão restaura o padrão. Anote em algum lugar: o perdão restaura o padrão. O perdão restaura a essência, traz a origem, a tua identidade. Você não é aquilo que você fez, o erro que você cometeu. Não. Você é aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. O que eu sou, bispo, você é a coroa da criação. Você é a expressão máxima da glória de Deus. Você foi feito singularmente, consoante a imagem do próprio Deus. Você é aquilo que Deus diz que você é. O que eu sou, Efésios capítulo 2, versículo 10, você é feitura de Cristo, obra-prima de Cristo, criado nele para grandes obras, as quais Deus predestinou para que você ande nelas. Você é o que Ele diz que você é. O perdão faz isso. Eu estou no final, já vou orar. Por último, qual o meu padrão do céu, bispo? Deus perdoa gratuitamente. Aleluia. Irmãos, por favor me respondam: existe alguma coisa de graça nesse mundo hedonista? Existe? Nem injeção na testa é de graça. Agora escute: a salvação, o perdão é gratuito para nós. Aleluia. Olha o que diz a Bíblia, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Você pode ser o cara mais caridoso do mundo, com a maior ONG de filantropia do mundo, você jamais vai merecer ser salvo. Ninguém que está aqui é salvo por aquilo que faz, por aquilo que fez ou deixou de fazer. Nós somos salvos por aquilo que Jesus, Ele fez na cruz por nós. Bispo, eu vou virar um monge. Você não será salvo por isso. Eu vou para um monastério. Ninguém será salvo por isso. Eu vou para um convento. Ninguém será salvo por isso. Salvação é por aquilo que Jesus na cruz Ele fez por você. Não existe um homem sequer bom, porque somente Ele é bom. E nós somos salvos por aquilo que Jesus na cruz Ele fez. Por favor, meu querido, não veja Deus como um cara bipolar, porque Deus não é bipolar. Deus não fica no céu com o livro da vida aqui dizendo: Gilead, tu pecou, tu errou, meu filho, tu não tem jeito, deixa eu apagar seu nome aqui. Gilead, tu dá certo agora, meu filho? Agora sim, não gostei de ver, deixa eu pôr seu nome. Pecado na Bíblia é errar o alvo. Aí ele erra o alvo de novo. Ô Gilead, tu não tem jeito, meu filho, vou ter que apagar de novo. Aí ele
acertou um pouquinho. Agora sim, gostei de ver. Deus não fica assim no céu, colocando, apagando, colocando, apagando, colocando. Não, Deus não fica assim no céu. Que salvação é essa? Que salvação é essa? Que é tipo um fone que você fica perdendo em qualquer esquina da vida. Salvação não é assim, meu irmão. Salvação nunca será por obras. Salvação é pela obra de Cristo na cruz por mim e por você. Isso é salvação. Isso realmente é salvação. Agora, fique estreito também, porque parece que é fácil, que as coisas são fáceis, que é simplesmente um abracadabra. E não é, porque naquele grande dia vai chegar alguém e vai dizer: ora, eu sou um bispo, eu curei no seu nome, eu libertei no seu nome, multidões foram salvas através da minha vida, no seu nome. Ora, eu pastoreei, eu cuidei de pessoas. Poxa, olha aqui minha credencial de bispo. Aí ele vai dizer: eu não tenho parte contigo, eu nem te conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Eu vou falar o que Deus manda eu falar. Tem gente que acha que é salvo pela credencial de membro da igreja. Tem gente que acha que é salvo pelo título que tem, pela posição eclesiástica que tem. Tem gente que acha que é salvo pelo dízimo que devolve. Tem irmãos que acham que são salvos porque não falta um culto da igreja. Oh, querido, a porta é muito mais estreita. Aí eu vou falar e talvez vai doer. Tem gente que acha que é salvo só porque veio na frente, levantou a mãozinha e repetiu a oração do pastor. Bispo, o que é conversão então? Conversão é o que está escrito em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que é conversão, bispo? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. O que é conversão, bispo? 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Conversão é amar o que Deus ama, abominar o que Deus abomina. Conversão é andar com Deus, concordar com Deus, depender de Deus, viver de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Isso é conversão. Aleluia. Não dá na conversão para ter um demônio de estimação, ter um pecadozinho de estimação. Não dá, porque na conversão eu amo tudo que Deus ama, e eu rejeito aquilo que Deus rejeita. Aleluia. Aleluia, diga glória a Deus. Agora preste atenção, o fato dele nos perdoar de graça não significa que foi de graça. Pelo contrário, custou tudo. Custou tudo. Sacrifício, sangue e vida.
Como Deus faz, bispo? Deus perdoa agora, tudo, sempre e de graça. E o que Deus Ele quer te ensinar? Dobre a atenção agora neste final. Deus quer te ensinar que se vingar vai te tornar igual ao ofensor. Quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Quer ser feliz para sempre? Perdoe. Bispo, mas aqui comigo é o seguinte: chegou em mim, falou, tomou. Bispo, comigo é o seguinte: desaforo, nem pensar. Aqui tem uns irmãos nessa igreja que eu conheço tudinho. Tem uns homens nessa igreja que são tudo nervosos, vocês baixam a bola. Tem uns irmãos assim, bispo, é o seguinte: comigo o trem é na mão. Bispo, comigo o negócio é na hora, resolvido. Bispo, é o seguinte, ó, alguns aí tem pavio curto, eu nem pavio tenho. Tu se converte não para você ver, crente, que eu te pego no gabinete um dia desse. Tu não viu nada, que é nervoso. Quem olha assim é o bravo, né? Entende que quando você não perdoa, você está assumindo, declarando que você é um doente. Você estará doente, adoecendo os outros, ferido, ferindo os outros. Bispo, o que Deus Ele quer me ensinar nessa pregação de hoje, nessa reflexão dessa quaresma que nós estamos vivendo? Perdoar é dar nas mãos de Deus a oportunidade que Ele cuide e cure você. Ô querido, deixe que Ele seja a tua força. Não, eu vou falar. Deixa que Ele seja a sua força. Não, mas aí eu me sinto impulsionado para falar esse negócio aqui. Eu sei que vai mexer com muita gente lá dentro, mas eu vou falar mesmo assim. Em o nome de Jesus. Escute, meu filho. Rede social não é muro de lamentações para você vomitar, para você dar indiretinhas. Cresce, pelo amor de Deus. Amadureça em nome de Jesus. Pare de vomitar a sua alma no Instagram. Pare de fazer postagens para chamar a atenção de A ou de B nas redes sociais em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Tu não é órfão. Existe filiação espiritual. Você tem pai. Aconteceu alguma coisa, alguém te ofendeu, alguém te feriu, alguém machucou você, entra no quarto, tranca a porta do quarto, dobra os joelhos no chão e fala: Pai! Fala tudo para o seu pai. Fale tudo para ele, porque é ele que resolve. Essa palavra eu concluo dizendo isso, porque eu fui perdoado, eu posso perdoar. O não perdoador
torna-se um não perdoado. E você pode ter certeza que pessoas infelizes não conseguem perdoar. Deus perdoou todos nós de uma dívida muito maior, que a gente jamais seria, sabe, com a nossa força, capacidade, que em nenhuma hipótese humana a gente conseguiria pagar. Hoje, todos nós aqui temos uma chance de praticar a liberação do perdão, que foi graciosamente dada por Cristo Jesus. Fique em pé, por favor. Todos nós precisamos aprender a perdoar. Deus deseja nos conduzir a uma posição onde todo sofrimento tenha sido apagado e todo erro perdoado. Você será muito mais feliz se de forma definitiva exercer o perdão. Perdoados e perdoadores são livres e são sarados. Possivelmente existe alguém que você hoje precisa liberar perdão. Possivelmente existe alguém aqui hoje que tem que se perdoar. Possivelmente existem pessoas aqui hoje que precisam pedir perdão. Hoje você será livre de todas as amarras, de todas as algemas, de todas as correntes que paralisam você. Hoje é o dia que Deus chamou de milagre para você. Nesse minuto, nessa oração, o Espírito Santo vai colocar alguém no seu coração. O Espírito Santo, ele vai soprar o rosto de alguém, o nome de alguém que você precisa hoje liberar perdão. Você não será mais uma espécie de masoquista, não. Você não ficará se martirizando mais, não. Porque hoje, de forma definitiva, você vai decidir perdoar. É um caminho, é uma trajetória, mas que você vai andar hoje e que será a mais linda da sua vida.